engenharia de dados. Não sou especialista em ciências, nem analista. Sou em engenharia de dados, beleza? Mas eu acho que as pessoas ainda não sabiam da importância de dados, da engenharia, porque quando deu o boom da IA, todo mundo caiu aqui. E a galera de business, que, sei lá, tá migrando de área, às vezes vem como analista. E a galera esquece da engenharia, mas a engenharia está tendo bastante demanda porque as empresas querem consumir dados. Mas primeiro tu tem que organizar a casa para poder servir isso. E aí que tem trabalho infinito. O que faz a engenharia de dados? Se um dia perguntarem para vocês na rua, é 4 coisas bem simples, tá? Extração da informação. Então, ela existe aqui, como é que eu chego nela, como é que eu puxo ela do jeito certo? Tá, e se eu tirei essa informação, tenho que armazenar em algum lugar. Pode ser um banco de dados, pode ser um data lake, vou falar sobre isso daqui a pouco. Já que essa informação está disponível, é hora de processar ela. Processar é pegar aquela informação, fazer alguma transformação, fazer alguma limpeza, alguma agregação, alguma forma de pegar aquele dado bruto e transformar em informação. E agora que eu tenho a informação, é hora de distribuir esses dados de forma segura e também de forma protegida. Por exemplo, a governança de dados, LGPD, esse tipo de coisa. Então, a gente é responsável desde a fonte aqui ao armazenamento, processamento e a distribuição. O que é o objetivo da engenharia? O objetivo dos times de engenharia é criar e manter os fluxos de dados ou as pipelines da empresa, alimentar os times de ciência e análise de dados. Então, geralmente, se a gente erra, o time de ciência de dados vai reclamar. Se eles não reclamarem, é que eles não estão trabalhando. Mas, geralmente, quando alguma coisa dá errado, a gente recebe um monte de e-mail dizendo quando é que vocês vão resolver aquilo lá? O nosso modelo parou. Então, a gente está sempre alimentando. Tem pessoas que dependem da gente. A gente também é responsável por implementar regras de negócio. Então, os dados nunca estão prontos. A gente precisa passar regras para eles, né? Cada empresa tem, por exemplo, a customização, categorização. Então, a gente faz isso. E orquestrar isso. Orquestrar quer dizer comandar a execução das atividades. Tipo, faz a extração está concluída com sucesso. Vê se o armazenamento está disponível. Está disponível. Agora faz o processamento. Isso tem que funcionar automático. E se alguma coisa sai do padrão, a gente tem que receber um alerta. É assim a engenharia, tá? Tipo, é a parte de monitoramento. Tudo certinho até aí? Alguma dúvida? Tá fazendo sentido? Quando eu entrei na Bix, eles me falaram, olha, alguém precisa ser o cara de Azure aqui. Azure é a cloud da Microsoft. E eles não tinham alguém que soubesse tudo. E eu aceitei, não, eu vou me especializar. Por quê? Tinha muita demanda de projetos e não tinha gente preparada. Toda empresa que estava buscando a Bix na época estava dizendo assim, a gente precisa de Azure. E eu já previ assim, cara, a demanda por isso é grande. E eu comecei a especializar nisso e depois eu sabia que eu poderia ensinar ainda sobre isso, tá? Então, um dos tipos de projetos desses que eu estava notando, que estava surgindo, são projetos de migração para a nuvem. Primeiro, os principais projetos de engenharia de dados em geral, estão nas grandes empresas. Porque tu precisa ter bastante recurso para bancar um time de dados e tu precisa querer ter alguma vantagem competitiva para tu querer fazer um trabalho com dados. Porque não é barato, tá? São pessoas qualificadas. E esse projeto de migração de nuvem é um dos mais comuns, porque as grandes empresas já têm um sistema rodando no servidor deles lá, ou em alguma tecnologia muito velha, e eles querem trazer esse projeto para a nuvem. E esse tipo de arquitetura aqui é uma arquitetura da Azure, mas se você mudar para AWS ou para Google Cloud, vocês vão ver ferramentas parecidas fazendo a mesma coisa. Só que nesse caso, de novo, aquilo que eu falei para vocês. A extração dos dados acontece, o dado fica aqui no armazenamento, a gente processa essa informação e depois distribui.
Os 4 pilares lá da engenharia seguem válidos aqui. O que é a diferença? É o contexto. Então, às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, ó, aprende os fundamentos, o básico, o banco de dados tradicional. Beleza. Só que, às vezes, aprender ferramenta antiga ou conceito muito antigo, às vezes te afasta um pouco dos tipos de projeto que existem, tá? Claro que a gente tem que saber os fundamentos, os conceitos, porque eles não mudam. Mas, por exemplo, se alguém me pergunta entre Azure Data Factory ou o SSIS, que é a ferramenta anterior, cara, eu digo, esquece isso aí, vai direto para a ferramenta nova, que é o que estão usando, mas aprende os conceitos. Outro ponto, outro desafio que gera empregos também, tá? Aqui a gente tem diferentes equipes, engenharia, cientista e analista. A informação e os processos que a gente faz, eles, tipo, um depende do outro. A gente tem informação que vem para cá, que também vai ser usada lá, que também precisa que esse cara faça o trabalho dele. Então, existe um desafio de colocar toda a empresa e várias equipes para trabalhar em conjunto. Por isso que hoje, quando a gente fala em arquitetura e escolha de ferramentas, eu sempre prefiro aquelas ferramentas que possibilitam a colaboração. Tipo, é uma visão minha. Às vezes as pessoas querem usar a ferramenta gratuita, open source, low cost, não sei o quê, e daí tu vai dar acesso para o teu colega e é uma novela. Tipo, é um absurdo tu conseguir compartilhar o trabalho, mas a ferramenta é gratuita. Então, hoje em dia, eu já prefiro, cara, paga um pouquinho mais na ferramenta, mas usa alguma coisa que todo mundo consegue colaborar. E isso é extremamente importante para a engenharia de dados. O dia a dia, tá? Quando a gente tem um projeto novo, eu diria que os desafios geralmente são esses aqui. A parte de descoberta da informação, saber como é que a gente vai extrair, que informação que a gente está buscando. Depois, os desafios da cloud para trabalhar com Big Data, porque hoje não existe projeto para pouco dados, tá? É tudo Big Data direto. Que é como é que a gente vai modelar isso, como é que a gente vai fazer as coisas acontecer, né? O processamento, o armazenamento. E um desafio bem grande é sempre servir os dados. Imagina que a empresa tem milhares de pessoas, não pode fazer um login ou uma governança tão simples que qualquer pessoa acesse qualquer informação. A informação também é granular. A gente não quer que o setor de finanças veja informação de produção e vice-versa, tá? Então tem que ter um cuidado na hora de servir também. A engenharia de dados, ela tem 2 grandes padrões. O principal padrão é o padrão batch ou lot. O que é batch ou lot? É um grande volume de dados processado de uma vez. A maioria dos sistemas é assim. E esse aqui é o tradicional. Tipo, lá no mercado, vendeu tudo hoje, à meia-noite, 1h, começa a rodar as coisas e pega as vendas de hoje e vai mostrar amanhã. O processamento em lote. O outro tipo é o streaming. E streaming é dado em tempo real. É o que a Ampera faz, é o que os sensores fazem, é o que a IoT faz. É informação chegando o tempo todo. E o que é Lake House? Lake House é a única arquitetura no momento, a única, não sei, mas é a melhor arquitetura que consegue combinar os dois. Antigamente, ou tu fazia isso, ou tu fazia isso. Ou ainda tu fazia um projeto para cá, um projeto para lá, e se tu tivesse que combinar isso, ia ser trabalho. Hoje em dia, as empresas já optam pelo Lake House, vou explicar mais, porque ele é uma arquitetura que trabalha com os 2 padrões. Então, existe uma demanda bem grande pela Lake House. E sobre a arquitetura? Se vocês olharem, esses slides estão relacionados. Opa, esse aqui, ó. Antigamente, a melhor solução, e ainda segue até hoje, os Data Warehouse. O que é um Data Warehouse? É um armazém de dados, onde tu organiza a informação de um jeito que, para tu fazer relatório ou fazer análise, é muito prático. A informação já está organizada de um jeito ideal. O Data Lake é como se fosse um Google Drive gigante, bem barato, que tu pode jogar qualquer coisa lá. Isso aqui foi muito útil
Porque para streaming a gente precisa de data lake, para integração com ferramentas, para armazenamento em alto volume, com baixo custo, é a data lake. Só que como é que a gente combina esses dois mundos aqui? Eu quero ter uma informação organizada, só que eu quero ter um volume tão grande que aqui fica caro e aqui fica barato. Só que como é que eu garanto que aqui eu tenho tanta confiança na informação? É para isso que serve o Delta Lake, que é a forma da gente construir um warehouse em cima de um data lake. Então isso aqui é uma tendência atual da engenharia, vai continuar por muito tempo, isso aqui é um novo padrão, onde em cima de um data lake a gente cria uma camada aqui de organização dos dados e a gente consegue olhar para as tabelas desse jeito aqui, só que elas são salvas num data lake. Antigamente tinha um problema, por exemplo, compra uma base da Oracle, ou da IBM, ou da Microsoft. Daí tu tá preso com eles para sempre. Tu vai ter que pagar assinatura, não sei o que, tal. E se tu vai crescer o teu volume, tu vai pagar muito caro. Essa arquitetura Lakehouse com o Delta Lake usa um Data Lake para armazenar tudo e ter a confiança nos dados de uma forma muito mais escalável e ainda combinando aquilo que eu falei do batch e streaming na mesma arquitetura. Então, hoje em dia, é isso que está dando mais trabalho, tá? Agora, uma tendência internacional. Eu acho que é legal todo mundo que vai trabalhar com TI saber isso aqui. Primeiro, toda empresa quer ser data-driven. Ninguém quer dizer, não, a gente decide da cabeça, né? Todo mundo tem que olhar dado, por exemplo, o mercado. Eles analisam se a posição de um produto na prateleira vende mais ou vende menos e ainda quanto que a gente perde, o quanto que ganha se tu mudar uma prateleira toda. Isso para tu saber só com dados, e modelos, e IA, muitas coisas. Outra coisa interessante, a gente trabalha com grandes equipes por projetos e também por manutenção de ferramentas que estão em produção. Então a gente precisa usar a metodologia ágil. Vocês gostam ou não gostam, é a única metodologia que funciona. Tem um monte de cerimônia, tem um monte de coisa, sim, mas na parte de tecnologia é o que está funcionando. Então, como soft skill, vocês têm que saber o que é ágil. É uma das coisas que mais fez falta para mim lá. Eles falaram, cara, mas tu não sabe que a gente tem aquela reunião para isso? Eu não, mas eu era acostumado a falar a qualquer hora. Eles, não. A gente tem momentos que faz parte do livro do ágil, faz parte das cerimônias. E outra parte importante é CI/CD. Basicamente, CI/CD é uma forma de tu organizar o teu código, organizar a tua estrutura, para que tu possa fazer mudanças no teu projeto e tua equipe também, simultaneamente, sem ter o risco de derrubar a produção. Produção não é a produção, tá? É, produção a gente chama de... tipo os projetos real, se chama produção. Daí a gente tem dev e também tem QA. Então o que a gente faz? A gente trabalha num ambiente de desenvolvimento, faz as mudanças ali, sobe para outro ambiente, que é o ambiente de QA, ou ACC, a validação, enfim. E ali a gente faz um monte de teste. E só depois que passa nesses testes é que alguma coisa pode ir para produção. Por isso que vocês não vão ver o app do Nubank, por exemplo, falhando do nada, porque eles têm esses processos aqui bem estabelecidos. Lá na Jumbo a gente também tem isso. E eu imagino que qualquer trabalho que vocês tiverem na área de TI no futuro vai precisar de CI/CD, que é Continuous Integration e Continuous Deploy. Integration é tipo, o que tu fez se encaixa no projeto, não vai quebrar, não vai dar ruim. E o Continuous Deploy é passar para os diferentes ambientes, fazer testes e tipo, passar com segurança as mudanças. E isso, tipo, independente da área. Tipo, vou trabalhar com front-end, vou trabalhar com back-end, vou trabalhar com ciência. Isso aí vai estar presente, tá? Então, estou dando aqui para vocês uma visão de quem já trabalha com isso e precisou aprender, tá? Vamos lá. E as oportunidades no mercado de engenharia de dados? Primeiro, simplificando aquele projeto,
que eu falei que tem alta demanda por adoção em cloud, eu acredito e eu vejo muitas pessoas me buscam assim para esse tipo de projeto, que é essa história aqui, ó. A empresa tem várias fontes de dados e eles querem criar um lugar único para ter toda a informação disponível. Qual que é a melhor arquitetura para isso? É o Lakehouse. Falei para você, né? Só perguntaram se já tá. Lakehouse. Mas vamos lá, o que que é? É tu extrair informação, armazenar ela, processar ela e distribuir, servir. Então, esse tipo de projeto aqui, apesar de eu estar mostrando ele na Azure, que são as ferramentas aqui da Azure, se mudar para a AWS, vai ter uma ferramenta equivalente, mas o processo, o objetivo é o mesmo, tá? Então, sempre é assim, tira da fonte, armazena em algum lugar, faz os tratamentos e serve isso, tá? Por exemplo, se a gente for no Glassdoor, não dá para ver aí, mas se vocês digitar engenheiro de dados, tem bastante vagas júnior aqui no Brasil, como engenheiro de dados. E eu vi que tem um salário, provavelmente é um salário CLT, razoável. 5 mil, 6 mil, 7 mil, 7 mil, 6 mil. É um valor interessante para um trabalho júnior, para um trabalho de entrada. Quer dizer que é totalmente verdadeiro? Não sei, mas quando eu entrei na área era mais ou menos isso, tá? Então, para mim, parece valores reais. Só que também existem vagas fora. Por exemplo, se eu pesquisar Azure, que é mais específico, Azure Data Engineer e colocar Países Baixos, que é o nome oficial, eu gosto de dizer Holanda, mas o nome oficial é Países Baixos. Ele vai me trazer vagas que estão disponíveis lá para a Holanda. Por exemplo, os salários já são um pouquinho mais interessantes. Tipo, 70 mil por ano, 4.800 por mês, 75 por ano. Só que aqui como sênior. E o que acontece? Eu vou falar depois da parte de carreira no exterior. Vocês acham que é mais fácil migrar como júnior ou como sênior? Né? Quem acha que é como sênior? E quem acha como é júnior, não, tá? Por que que sênior tem mais facilidade para migrar para fora? Porque eles precisam urgentemente de pessoas bem qualificadas com experiência. Então, cara, se vocês querem alguma coisa assim, ou desenvolvimento, enfim, faz um trabalho no Brasil, pega experiência, pega horas de voo, organiza a tua vida, ganha experiência na área, ganha anos no currículo, e aí sim, pode aplicar, por exemplo, para uma vaga de exterior para sênior, sabe? Eu, por muito tempo, tentei ser júnior lá fora. Eu falava, cara, por favor, sou muito bom. Eles, quem é tu, tá ligado? Quem é tu? Tu ainda tá na faculdade. Eu falava, cara, mas eu trabalho muito, velho. Vocês não têm noção do que a gente faz na faculdade. Eles, realmente não tenho noção. Porque, cara, a faculdade lá, para eles, ela é um pouco mais fácil. E tanto é que os alunos não têm essa cultura de trabalhar em outro lugar, estar em equipe, que mais? Estar em alguma instituição além dos estudos. Então, digamos, essa bagagem que eu tinha até 2022 lá, eles estavam nem aí. Mas depois que eu tinha no currículo 2 anos como engenheiro, certificação, aí sim eles olhavam para essas vagas aqui, tá? Então, isso aí é um pouco das oportunidades. Sobre as tendências de novo, tá? Estou repetindo esse slide para fazer o gancho do estilo de trabalho. Isso aqui não é só para engenharia, isso aqui é para qualquer área tech. Por exemplo, o Agile, ele é uma forma da gente ter um backlog de coisas para fazer e a gente tem iterações constantes para ver o que a gente está fazendo, se está no caminho certo e se tem que revisar alguma coisa. Então, Agile geralmente vai ser o jeito de trabalhar, tá? E outra coisa é o CI/CD, que aqui eu representei como um Git Flow, e não basta tu só ser muito bom. O cara chega para mim e fala, cara, eu sou o melhor desenvolvedor que tu vai ver. Eu acredito, mas se eu te colocar para trabalhar na equipe, que teu colega também está trabalhando ao mesmo tempo, tu vai saber coordenar as coisas, tu vai saber dividir o trabalho, saber até onde que vai a tua responsabilidade, a do colega. Então,
isso aqui também é importante, tá? Essas duas coisas aqui como soft skills ou como jeito de trabalhar, tá? Então isso aqui são coisas que eu observei lá, porque eu me achava muito, muito bom tecnicamente e que eu ia resolver tudo lá. Depois eu vi que a maior dificuldade é tu estar trabalhando em conjunto. E uma outra coisa que eu observei lá é que o ritmo é mais lento assim. E tá tudo bem. Ninguém tem pressa para entregar o negócio na quinta-feira. Não, tem 2 meses para entregar. Só faz todo o trabalho até lá. E vou dizer que eu amava essa coisa de entregar no dia, assim, ficava até tarde fazendo. Só que a gente faz uma coisa que só funciona na nossa máquina. Entendeu? Então, tipo, a visão é um pouquinho maior. A gente tem que ser, tipo, beleza, como é que a arquitetura como um todo, como é que os padrões funcionam, tá? Vamos lá, sobre ferramentas um pouco. Para engenharia de dados, hoje a gente já sabe que cloud é o caminho. Daí tem 3 principais opções, não faz sentido procurar as outras, tá? Porque a maioria dos projetos estão aqui. A AWS, tá? É a da Amazon, ela é muito forte no desenvolvimento, nos dados também, só que ela é difícil de trabalhar. Ela é muito bom para pessoa técnica. A Azure é a cloud das corporações. E as corporações, tipo, por padrão, usam Microsoft, usam Outlook, usam as ferramentas da Microsoft e os dados também geralmente estão na cloud da Microsoft. E ela é muito fácil de utilizar. Então é uma cloud muito bom para o mundo corporativo, por isso que eu aposto que tem mais vagas aqui. Tem muita vaga também para a AWS, só que eu acho que é mais difícil de entrar. E aqui as vagas estão abrindo mais rapidamente. Assim. O Google Cloud também é muito bom, só que é mais recente. Eu vejo que startups, empresas mais modernas usam o Google, só que eu acho que as grandes corporações ainda estão na Azure e ainda a empresa americana usa bastante a AWS também. Mas todas elas vão te fornecer as mesmas ferramentas, só que com uma outra carcaça e umas outras características ali. Beleza? Principais tecnologias da engenharia hoje em dia. Tá? Tem algumas que se complementam, tem umas que estão embutidas nas outras, tem umas que são concorrentes, mas aqui eu trouxe alguns dos principais nomes, tá? Por exemplo, o Spark, ele é uma ferramenta open source e o Databricks é construído em cima do Spark. Então, tu pode usar o Spark na tua máquina ou em outra ferramenta, ou tu pode usar no Databricks. O DBT, ele consegue unir com o Spark, ou também ele consegue unir com o Databricks. Ou seja, as ferramentas estão bem integradas hoje em dia e cada empresa vai ter o seu jeito de fazer. Então, tipo, eu como recomendação, eu estudo bastante Databricks e recomendo o Databricks e as ferramentas da Azure, mas uma das principais ferramentas, muito exigida também em vagas, é o Apache Airflow, que é responsável por fazer integração e orquestração. O DBT é para tu fazer comandos em SQL, então tu fazer transformações com os dados. E Delta Lake é aquela ferramenta que pega o Data Lake e cria essa camada de segurança e governança da informação e confiabilidade. É ele que faz o Data Lake funcionar como um warehouse. Mas tá aí, provavelmente vocês estudarem engenharia de dados, vocês vão se deparar com alguma dessas ferramentas. O que é um roadmap que eu sugiro? Tá? Isso aqui eu falo para os alunos e eu sei que é uma coisa que funciona. Tá? Primeiro, tu quer migrar para engenharia de dados. Saiba que eu acho que nesse momento todo mundo deve ter alguma experiência técnica. Nem que seja pessoa estudou um pouco de Excel, estudou um Python, estudou Panda, ou nunca estudou nada, mas algum contato com tecnologia a pessoa tem. Depois, tem que aprender os fundamentos da engenharia de dados. E tem 3 fundamentos técnicos, 4, que hoje em dia eu vejo muito importante. O SQL, o Python, Spark e alguma cloud. Então, é isso aqui o começo técnico. Depois,
eu gosto de recomendar fazer um projeto técnico para tu ter um contexto teu de dados. Tipo, pô, tu ama Fórmula 1. Cara, pega os dados da Fórmula 1, cria algum códigozinho teu, se desafia e cria um projeto teu próprio. Por quê? Quando a gente vai procurar uma vaga de engenheiro júnior, é muito difícil, porque todo mundo quer júnior com experiência. Tem uma barreira aqui, que vaga para pleno é isso aqui, vaga para júnior é isso. Aí tu fala, cara, como é que a gente faz o negócio funcionar? Porque todo mundo quer um júnior com experiência. Cara, não sei como é que funciona isso. E pleno tem vaga a rodo. Porque a pessoa já está 1, 2 anos trabalhando no projeto, já tem experiência real, aí sim tem uma oportunidade boa. Então, quebrar esse degrau que é muito difícil, tá? E como é que eu recomendo isso? Faz um projeto teu próprio. Se desafia, cria algum contexto, lê daí as práticas, os conceitos da engenharia e vai aplicando. Mas tu tem que ter um projeto, tu não pode ficar só lendo coisa ou assistindo aula. É muito diferente. Tipo, quando eu estava aprendendo Azure, a empresa ainda não tinha uma Azure da empresa. Eu peguei o meu cartão, eu fui lá e criei uma Azure minha, que era com o meu cartão. Porque, cara, eu não gostava de ficar esperando alguém. E lá eu ia estudando, ia me preparando para a certificação, e eu estava ali com o meu ambiente. Às vezes no projeto, a gente precisava validar se alguma coisa ia dar certo ou não. E antes de pedir a autorização do gerente master da Azure, que nem sabe quem é a gente, nem sabe o que está fazendo, eu ia lá no meu ambiente mesmo e fazia aquilo. Ou seja, ter um ambiente seu, ter alguma coisa, é uma forma de quebrar essa barreira aqui. Seguindo o nosso caminho, pode ser que por aqui a pessoa estude para alguma prova fundamental. Tem várias certificações, iniciantes, intermediário e avançado. Então aqui é bom buscar uma certificação dependente da nuvem, porque ela vai te dar uma introdução de engenharia ou ela vai te exigir. É como se fosse estudar para uma prova. Sabe, tipo, ó, vamos cobrar isso aqui. Isso aqui é o conteúdo que cai. O que tu acha de dar uma estudada? Se tu passar, a gente entende que tu sabe isso. Então, certificação sempre prova alguma coisa. Depois, já fez o projeto técnico, está estudando os conceitos de engenharia. Também tem outras certificações mais iniciantes que são muito boas aqui. Essas duas aqui, que são a certificação Associate, essas duas aqui foram as que eu fiz. Eu digo que elas só fazem sentido fazer depois que tu está trabalhando na área. Porque o próprio conteúdo da prova são coisas que tu só vai conseguir responder se tu trabalha na área. Então é muito difícil estar aqui aprendendo os conceitos e estar buscando certificação. Eu acho que quebrar. Quem já está trabalhando na área, aí sim vale a pena se especializar para ou virar um engenheiro pleno, um engenheiro sênior, ou um consultor, ou melhor, ter uma especialização. Em algum momento da engenharia a gente tem que se especializar. E o que é aprender dados? Repetindo lá o slide do início, a gente ensina engenharia de dados na Azure, a gente ajuda na migração de carreira e capacitamos as pessoas que estão em estágio mais avançado para a prova de certificação. Como é que a gente faz isso? A gente começou com os treinamentos. Isso aqui é o treinamento da Heineken. Eu estava ao vivo aqui com a equipe deles. Aqui é a gravação do curso que foi feito para a Heineken. E esse aqui é um curso nosso que está no YouTube, disponível, gratuito, que é uma introdução ao Databricks. Isso aqui foi o curso que mais trouxe gente assim, interessado na AD até agora. A gente tem os cursos dentro da plataforma, os fundamentos, a parte de SQL, Python, e alguns cursos específicos também das ferramentas. E esse aqui é o que eu estou trabalhando atualmente, que é um projeto de ponta a ponta, e ele vai ficando mais difícil. Então, eu espero por aqui pegar desde o iniciante até as pessoas mais avançadas. E essa aqui é a nossa plataforma. Então, se no futuro fizer sentido para vocês, a gente tem lá uma plataforma que tem aulas gratuitas, mas para liberar todas tem uma assinatura. E agora, né? Vamos falar um pouquinho de como que os dados são utilizados na Ampere. Eu queria que na minha época já tivesse isso. Talvez eu ia ter
tido um outro caminho ou ter tido uma introdução a dados mais cedo. Mas vamos lá. O que eu acho sensacional? Sensores e telemetria do carro. Sabe quando tu olha a Fórmula 1, tá aparecendo o que está acontecendo com cada carro e tal? Imagina tu fazer isso no teu próprio. Tá? Então eu sei que a Ampera tem informações dos sensores, eles recebem isso, os componentes do carro, e eles conseguem saber como que o carro está performando